primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, então, sobre essa série de Desaparecimento de Deus, lição número 6, passando rapidamente ali o que nós começamos no domingo passado, a gente viu a questão do significado de baluarte, né? Justamente a ideia de fortaleza, de firmeza. Nós precisamos buscar ser isso, sobretudo nos nossos dias, que são dias em que a verdade tem sido constantemente atacada. A gente falou então que o contexto em que a gente está vivendo, meus amados, é o contexto da sociedade pós-moderna, essa sociedade que se declara a sociedade do conhecimento, e por conta desse contexto, a gente precisa cada vez mais firmes e preparados para que não venhamos a ser cooptados, né, por coisas que são falácias, são narrativas, e na verdade não condizem com a verdade da palavra, a verdade de Deus. Falamos também então da questão dos 3 pilares, né? Eu queria ver se os irmãos hoje também nos ajudam, porque no domingo passado praticamente eu falei sozinho. Então a gente tem 3 pilares em que se apoia a questão da pós-modernidade, né? Nós falamos do pluralismo, não é isso? É um dos pilares da sociedade pós-moderna. A sociedade é plural, o mundo é plural, e ninguém pode defender uma verdade absoluta, quando na verdade a gente tem que, essa é a verdade absoluta, a palavra de Deus. Então temos que combater essa falácia da sociedade pós-moderna, a questão do pluralismo. Mas temos um segundo ponto da sociedade pós-moderna que a gente discutiu no domingo passado, privatização, né? A privatização no sentido de que cada um individual, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, eu tenho a minha igreja, você tem a sua, eu tenho meu time de futebol, você tem o seu, como cada um é individual e cada um toca a sua vida do jeito que quer e ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, nesse sentido, não que a gente vai estar se intrometendo na vida de quem quer que seja, mas no momento em que narrativas, no momento em que falácias vêm ser colocadas para mim, para minha família, para minha igreja como sendo verdade, a gente precisa exatamente combater, porque existe uma verdade. A gente na questão do pluralismo a gente percebe isso, que a sociedade quer dizer que existem várias verdades, várias vertentes, vários, né? E na questão da individualidade é que a pessoa quer fazer o erro e não quer ser confrontado, né? Então, se infelizmente até essas situações têm sido abraçadas pela igreja, e a gente precisa estar atentos para combater isso. Porque se existe uma verdade, que é a verdade de Deus revelada na sua palavra, então esse individualismo não pode se sobrepor. Veja bem, o nosso individualismo não pode se sobrepor à verdade de Deus. Eu tenho uma individualidade? Tenho. Porém, essa individualidade ela está sujeita, ela está limitada, ela está debaixo, precisa estar debaixo da autoridade da palavra de Deus. Amém? E o terceiro ponto que a gente viu dentro dessa questão é a questão do secularismo, né? Na verdade, esses pontos se entrelaçam e se completam. Na verdade, então, o secularismo é justamente na busca de uma verdade relativizada, de que, né, não existe realmente essa necessidade ou essa, que a gente sabe que é uma exigência de Deus, a questão de vivermos numa linha, olhando para Cristo, olhando para Jesus como autor e consumador da nossa fé, né? Então o secularismo vem combater exatamente essas ideias, que não são ideias minhas, mas são verdades absolutas, né? Que a palavra de Deus nos traz aos nossos corações. Então, a gente viu que aqui existe a questão do perigo. Um dos perigos dessa questão da gente não ter o cuidado em ser esse baluarte, esse defensor da verdade, ou seja, que eu tenha o conhecimento da verdade, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a verdade liberta, né?
a verdade liberta. Então temos que ter cuidado para que não venhamos nos encantar, porque quando você vai então para o YouTube da vida, por exemplo, o que a gente mais ouve são inverdades, são pessoas que muitas vezes até eram pessoas respeitadas no meio reformado, pessoas que se diziam realmente, pessoas que eram reconhecidamente, né? Pessoas cristãs, pessoas que realmente eram referência, e infelizmente, amados, hoje estão caminhando pelo lado do liberalismo teológico, né? Que na verdade nós reformados não consideramos liberais sequer cristãos, né? Porque são pessoas que querem seguir pelo caminho, e que a gente vai comentar um pouco hoje aqui no decorrer da lição, a questão da libertinagem. Liberdade sim, libertinagem não. A gente vai para Gálatas e a gente já vê Paulo orientando aos Gálatas, e lá, olha meus irmãos, vocês têm liberdade? Tem, vocês são livres. Porém, o quê? Não usa a vossa liberdade para dar ocasião à carne, né? Então, quando a carnalidade quer sobressair, quer tomar lugar, aí é a libertinagem, não a liberdade. E é isso sim que é condenado. Então, é um perigo, porque muitas vezes são coisas que fascinam, meus queridos. Existem as pessoas que têm um poder de articulação com as palavras muito grande. Existem pessoas que têm um poder de argumentação, de persuasão, vamos dizer assim, né? Existe um livro que promete ensinar, né, as armas da persuasão, mas pessoas que têm naturalmente, até inata, essa capacidade de persuadir, falam bem, falam de forma agradável, de forma que, né, o que eles dizem parece ter uma capa de verdade, mas a gente tem que entender, queridos, sempre, 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 que a gente tem que ser como os bereanos, consultar. Ainda ontem eu ouvia um desses aí da vida, dizendo que assim, que ele tentando defender algo que ele tinha dito no passado, e que a Bíblia precisaria ser atualizada. Aí a pessoa questionou para esse dito teólogo, né, o que é que ele quis dizer com a Bíblia ser atualizada. Ele disse, não quer dizer que, eu não disse isso, eu não disse que a Bíblia precisa ser atualizada, eu preciso dizer que algumas coisas que tem na Bíblia, né, precisam ser contextualizadas ou recontextualizadas. Então, queridos, a gente percebe que essas pessoas que estão aí hoje como influenciadores, e tem milhares de seguidores em rede social, em canais do YouTube, né, estão muitas vezes querendo agradar, trazer um discurso agradável aos ouvidos, né, porque atraem as pessoas, com o evangelho muitas vezes fácil, um evangelho muitas vezes adocicado, um evangelho que você não tem que pagar um preço, concordam? O Senhor Jesus disse o quê? Quem quiser vir após mim, o que é que tem? Negue-se a si mesmo. Existe uma cruz, existe um preço a pagar. Existe um preço a pagar. Então, quando você não está disposto a pagar esse preço, né, para seguir a Jesus, aí todos os caminhos, né, todos os caminhos levam. Mas existe um preço a pagar, e esse preço é um preço, né, de renúncia. É um preço de negar-se a si mesmo, de viver em conformidade com os princípios da palavra. Isso a gente prima absolutamente. A gente não pode abrir mão, recuar nem para a direita nem para a esquerda em relação a isso. A gente falava também então dessa questão da diluição do evangelho, foi o que eu acabei de comentar, né? O evangelho líquido, sem solidez. E a gente não pode, enquanto igreja reformada, enquanto igreja que se preocupa em manter os princípios basilares da palavra de Deus, aceitar que o evangelho esteja liquidificado. O evangelho, é o poder de Deus, diz Paulo, Romanos, para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, é o poder de Deus, está aqui, para a salvação, está certo? Para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu, seja grego, é o poder de Deus, está aqui, para a salvação, está certo? Citamos essa frase aí do C.S. Lewis, que na verdade a questão do caminho largo, né? O caminho para o inferno, o caminho mais seguro, é um caminho que não tem dificuldade, né? É um caminho que não tem dificuldade, aparentemente, né? Então as pessoas querem muitas vezes seguir esse caminho largo, tá certo? E terminam, né, realmente ficando numa confusão, que a gente vai tentar hoje comentar também no decorrer da lição. Vimos as ameaças a esse baluarte, essa defesa da verdade, e aí a gente falou um pouco sobre a questão de que a igreja precisa ser preservadora e a divulgadora do evangelho.
Tem um texto de Timóteo ali, que ele manda que nós guardemos o bom depósito. Ele critica os Gálatas, porque uma vez que os Gálatas receberam o conhecimento da verdade, né, chegou alguém lá que os persuadiu e eles estavam passando rapidamente da verdade. Eles, olha, muito me admira que vocês estavam firmes aqui, Denise, na palavra, e de repente chegou alguém lá, ó, e vocês foram persuadidos. Muito me admira. Cuidado com isso. Então esse cuidado que Paulo dizia lá para os Gálatas, está dizendo hoje aqui, para mim e para você, Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Essa questão da verdade ser substituída, né, por outras mensagens ao gosto do consumidor, né, ao gosto do freguês. Você quer isso? É isso. Você quer aquilo? É aquilo. Não tem uma verdade central. E isso não é de acordo com o que a gente crê, de acordo com o que a gente prega. Falamos um pouco então dessa questão, dentro das três ameaças, a questão do moralismo, né? O homem em si mesmo, ele está caído, então ele não tem capacidade nenhuma por si mesmo de seguir a Cristo, de cumprir os propósitos que Cristo quer para salvação, para que você venha realmente agradá-lo, né? A questão da autojustificação, que, ao contrário, né? em contraponto com a questão da justificação pela fé. Somos salvos pela graça, isso é dom de vós, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Falamos disso. A questão do essencial e do secundário, né? E a gente falava das três características de uma igreja, que a gente considera uma igreja verdadeira. Três características, vamos lembrar aí, importante. Pregação fiel das Sagradas Escrituras. O que mais? Vamos lá? Vamos lembrar aí? Segundo ponto importante de igreja verdadeira. Nós somos igreja verdadeira, sim ou não? Sim. Amém. E isso, entendeu? Os sacramentos, né? Justamente a questão do batismo e a Santa Ceia, que foi a ordenança dada a Jesus aos seus discípulos. E o terceiro é a disciplina eclesiástica. Então, a igreja que não tem disciplina é a igreja que quer apenas acariciar. Tem um momento de acariciar? Tem um momento de abraçar? Tem um momento de acolher? Tem, mas se necessário for, há necessário também de que seja confrontado, né? De que seja realmente, né, punido aquele que cometeu o erro. Paulo orienta isso, né? No momento de uma forma até dura, né? Aquele que cometeu tal erro seja entregue a Satanás. Pesado, tem que entender direitinho o contexto, mas existe a questão da punição, né? Não é só acolhimento também. A igreja, e aí de acordo com o cumprimento desses três pontos, a gente classifica as igrejas como mais puras ou menos puras, né? Mais puras ou menos puras. Vamos lá. Falamos do valor da terapia, nessa mesma linha, de que, né, não se fala nada que venha desagradar as pessoas. Não se fala em pecado, e um dos temas que já foi tratado aqui da análise no decorrer dessa lição do desaparecimento de Deus, foi justamente isso. As pessoas negam que existe pecado, né? Negam que existe inferno. O inferno existe, e muitos estão caminhando para ele. O inferno não foi feito para nós, foi feito para o diabo e seus anjos, para aqueles que querem realmente, não querem se submeter à verdade de Deus. Mas tem muitas igrejas aí, muitos líderes, muitos coaches, né? A gente chama hoje de coaches, que estão aí ensinando dessa forma. Não confrontam pecados. O próprio Jesus, com seu discurso duro, em certo momento, ele questionou: vocês também querem me abandonar? Né? Porque muitas vezes o discurso precisa ser duro, para corrigir, para confrontar. E aí Pedro, então, usado pelo Espírito Santo, creio eu, com certeza, disse: não, mestre, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pronto, então chegamos aí no ponto C, dentro dos ataques ao baluarte da verdade, é a questão do ativismo cristão. Meus queridos, existe uma crença de que nós temos que fazer coisas para Deus, trabalhar para o reino de Deus. É verdade?
Sim, precisamos trabalhar para o reino, precisamos ser ativos, precisamos ser proativos, precisamos trabalhar. Mas a grande questão disso aí, eu vou trazer o contraponto disso em relação ao momento em que Jesus esteve, está relatado em Lucas, na casa de Maria e de Marta. Os irmãos lembram dessa passagem? Maria teve uma postura e Marta teve outra. Quem pode nos ajudar? Preocuparam muito com as coisas exteriores, muito com fazer, e ainda clamou: mestre, manda que Maria venha me ajudar, né? Não vês que eu estou aqui labutando, que eu estou aqui arrumando a igreja, que eu estou limpando, que eu estou varrendo, que eu estou, né? É necessário também que seja feito isso? É. Porém, Maria, diz o mestre, escolheu a melhor parte, que foi se dedicar a ouvi-lo, a aprender a palavra, a vivenciar as coisas concernentes ao reino. Entendeu? Então é necessário que tenha alguém para limpar a igreja, que chegue cedo, que arrume, que abra o portão, que feche o portão, que faça as coisas, né? Precisa que tenha isso, né? Mas a questão que muita gente acha que apenas esse ativismo cristão é suficiente, né? E não é. O principal é realmente buscar a verdadeira piedade, buscar realmente santidade no Senhor, quebrantamento, buscar realmente conhecimento na verdade. E nós estamos aqui buscando isso todos os dias. O pastor, nosso pastor, ele tem uma preocupação muito grande com isso. A nossa igreja tem uma preocupação muito grande com isso, né? Em colocar a verdade no ponto mais alto. Então, queridos, a gente precisa realmente entender exatamente essa situação de não ficar apenas na questão do ativismo e achar, porque os fariseus faziam isso. Eles eram muito ativos, né, no seu trabalho, mas eles esqueciam das verdades fundamentais do Evangelho, que seja a misericórdia, que seja realmente o perdão, né, que seja realmente seguir a Jesus como principal ponto. Para essas pessoas que pregam essa questão do ativismo como ponto importante, que tem o seu lugar, né, elas esquecem do cuidado com sua vida pessoal, com sua vida devocional, com sua vida realmente com Deus. Cadê a sua vida de oração? Né? Cada um precisa avaliar isso. Sua vida de leitura da palavra, sua vida realmente de consagração, de você estar comunicando o Evangelho. A gente sempre fala aqui, existe a liturgia pública, pactual e congregacional. Essa a gente faz aqui, né? À noite, nos cultos, mas a liturgia em forma de vida, a liturgia em forma de vida, essa precisa ressoar, onde você estiver, no seu trabalho, você andando, você no ponto de ônibus, você no banco, na fila. Como é que você tem sido? Como é que tem sido a sua liturgia em forma de vida? De repente você é aquela pessoa muito ativa, é uma bênção, Deus seja louvado, também precisa ter, porém, não esquecer. É como Jesus diz: olha, faça essas coisas sem esquecer daquelas, né? Então, uma e outra, isso e aquilo, não é isso ou aquilo, mas isso e aquilo. Aí tem o texto, Isaías nos diz assim: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, né? E o seu temor para comigo consiste somente em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, né? Isso o profeta Isaías nos fala em Isaías 29:13, e o Senhor Jesus reafirma isso, quando os fariseus o criticam, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos, por exemplo, né? É um hábito cerimonial, e Jesus então critica exatamente isso. Esse povo está apenas me honrando com os lábios. E aí é uma coisa que cada um examine-se a si mesmo, meu querido. Cada um examine-se a si mesmo. Como é que está seu coração diante de Deus? Né? Como é que está a sua vida diante de Deus? O que é que você está buscando? Você está realmente tendo uma vida de piedade, de santidade, realmente de glorificação ao nome do Senhor? Né? Ou você está sendo como esses que estavam criticados aí, que honram apenas com os lábios, mas o coração não está, né, realmente tendo
a verdadeira piedade diante do Senhor. Então, fazer no reino é necessário, tanto que o Senhor Jesus, diante dos discípulos, ele orientou que a seara é grande e os ceifeiros são poucos, né? Não só no aspecto missionário, esse texto é um texto que tem muitas vertentes, é muito amplo, né? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, não só no aspecto da expansão, do fazer discípulos, principalmente isso, mas existe o trabalho também que precisa ser feito, né? Em outras frentes. A gente tem aqui vários ministérios, né? Seja o Ministério do Louvor, seja o Ministério Zaqueu, Mensagem para Cristo, seja o Ministério Família, seja o trabalho que a SAF faz belíssimo, o trabalho de ação social que foi, inclusive, solicitado hoje aqui de manhã. Então, existem vários trabalhos que precisam ser feitos. E tudo isso, no final, tem que redundar para uma coisa só, que é o quê? A glória de Deus, né? E, consequentemente, Deus sendo glorificado, vidas são salvas, né? Pessoas são transformadas por essa vida, por esse trabalho. Então, o ativismo não substitui a piedade, né? Importante esse texto aí de Samuel, 1 Samuel 15, 22, em que Samuel dizia: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Isso foi no contexto em que Saul, né, se antecipou a Samuel e fez o sacrifício que não era cabível a ele. Ele devia ter aguardado. O ativismo não era cabível fazer aquilo naquele momento. E ele se antecipou e tal, né? O texto lá, se você for ler 1 Samuel, né? Creio que todos já leram, a grande maioria, vai falar sobre tudo isso. Então Samuel então critica por conta disso. Eis que obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, olha, o obedecer é o principal, né? O Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Está aí a orientação da palavra de Deus nos nossos corações. Então a gente avança para o ponto 2, que seria o mundo sem o baluarte da verdade. A gente até então estava vendo a questão dos ataques, né, que tem a questão da verdade. Então o mundo sem o baluarte da verdade, como é que seria esse mundo? Primeira coisa que o autor coloca aí é que as pessoas estariam vivendo como ovelhas que não têm pastor. Jesus percorrendo vilas e cidades, pregando o evangelho, o seu coração se entristeceu, porque via as pessoas ali muitas vezes seguindo doutrinas erradas e não queriam aceitar, porque Jesus ele não veio para destruir a lei, ele veio como cumprimento. A lei e os profetas apontavam para Jesus, né? E as pessoas então não reconheceram, não aceitavam, não abraçaram enquanto verdade de Deus, enquanto Deus encarnado, né? Então ele fez muitos sinais, muitos prodígios, e as pessoas então ainda continuavam alheias a essa verdade, né? E aí Jesus se entristece, diz o texto, que ele percorria cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mas vendo as multidões, ainda sem conseguir absorver, se receber essa verdade, diz o texto que ele se compadeceu, né? Porque as pessoas estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Então, o mundo sem o testemunho da verdade é um mundo onde falta esperança, onde a falta de esperança impera. Se não tem a verdade, as pessoas não têm esperança, né? A gente vai lá para 1 Coríntios 15, se a gente crê em Jesus apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. E quantas pessoas, né, estão vivendo, achando que morrer, aqui se faz, aqui se paga, né? Quantas pessoas estão vivendo assim? Porque as pessoas acham que a vida acaba aqui, começa aqui e acaba aqui, né? Ou as pessoas creem apenas na questão do labor, do trabalho, como que, né, você está fazendo aqui a salvação pelas obras. Então, queridos, quantas pessoas realmente têm caminhado dessa forma, como ovelhas que não têm pastor? E a gente, quando vai para a palavra é muito clara em nos falar que nós somos salvos pela graça, um favor. Deus estendeu a sua mão a pecadores caídos que, né,
Eu amo muito essa música da Raquel Novaes, que ela nos coloca em nosso lugar. Ela diz: logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor. Jesus, ele estendeu a sua mão e nos dá essa vida em abundância. Então, esse reconhecimento de que nós não somos nada, isso é fundamental para que a gente possa caminhar com o Mestre e realmente buscar essa vida de piedade, essa vida realmente que agrada na sua presença. Então, queridos, é importantíssimo a gente entender que realmente o mundo sem o baluarte da verdade, o mundo sem a verdade, é o mundo que as pessoas caminham como ovelha que não tem pastor. O mundo sem o testemunho da verdade impera a falta de esperança. As pessoas sem direção vivem como se fosse num labirinto espiritual, andando em círculos, muitas vezes, porque caminham por aqui mesmo e não tem esperança, não tem para onde ir, né? Mas Paulo já nos dizia que a nossa cidade não é aqui, porém nós esperamos pela cidade que há de vir. Isso é o que nos alimenta o nosso coração, amado. Saber que a gente passa por crise, passa por problema, passa por dificuldade de toda sorte, por embates, mas a nossa cidade não está aqui. Nós temos uma cidade eterna. Então as pessoas que não têm essa verdade caminham em labirintos, né? Em círculos, estão perdidos, né? Andando sem direção. E nós precisamos então, como baluartes da verdade, defender e mostrar que a nossa vida não se limita a esse aqui e agora, mas a gente tem algo mais. Louvado seja o Senhor por isso. Então o mundo também sem o baluarte da verdade tem a libertinagem em lugar da graça, né? A graça é favor, mas a graça também exige que eu me submeta à verdade do Evangelho. Nosso querido Adoaldo, microfone. Por favor, Arthur. Já posso falar? Veja bem. Esse último ponto aí, agora há pouco que você falou, ovelha sem pastor. No contexto de ovelha e pastor, a gente vê que, de cara, há um direcionamento. Se é ovelha sem pastor, obviamente ela vai ficar sem direcionamento. Perfeito. Não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Isso me lembra uma música, não sei qual é a banda, mas ela diz mais ou menos assim, ó: vou deixar a vida me levar J Quest, parece. para onde ela quiser. Olha, eu estava até esquecido, viu? Então a música diz: vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Skank. Então isso quer dizer que você não sabe se amanhã está aqui ou está em algum canto ou o que vai fazer. Você não tem nenhum direcionamento, certo? Então veja, por isso que a palavra diz: Jesus, ele, quando chega à cidade, ele observa as pessoas andando sem direção, sem uma esperança, sem um norte. É por isso que ele diz: como ovelhas que não têm. Ele se compadeceu daquela situação, né? Exatamente, certo? Então é bem interessante do que essa parte anterior diz, que é justamente o que a lição está dizendo ao contrário. Quer dizer, viver sem direção, viver sem um compromisso, viver sem um norte, viver do jeito que quiser. Por quê? Porque todo o caminho dá na telha, ele não sabe para onde vai, ele não sabe qual é o início, o meio, nem o fim. Isso. Só que por trás disso, a gente vê que o final de tudo isso, entendeu? É a morte, é a separação do homem sem Deus. Perfeito. É verdade. Então, queridos, olha, obrigado, querido Adoaldo. O mundo sem o valor da verdade é um mundo em que impera a libertinagem e no lugar da graça. Qualquer deturpação da verdade é uma mentira. Olha, veja, para o ser humano pecador, para mim, para você, para a sociedade como um todo, às vezes é melhor o afago, né? Do que você ser confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta. A Bíblia diz que a correção no primeiro momento nunca é boa. Você, né, vai ouvir e muitas vezes vai passar um tempo para digerir aquilo que você ouviu como uma crítica, como algo que realmente venha a impactar em determinada área da sua vida. Não é verdade? Mas precisamos digerir
algumas coisas que nos vêm. Porque às vezes você apenas ser acariciado e afagado é muito bom, mas precisa analisar se realmente você não tem pontos para corrigir. Todos nós temos, né? Uma questão da deturpação da verdade que eu queria trazer aqui como lembrança, trazendo a palavra de Deus, uma aliança entre Josafá e Acabe, né? Para fazer um determinado combate. Momento esse em que Josafá então pergunta para Acabe: não tem nenhum profeta de Deus em que a gente possa consultar a verdade? Porque foram 400 profetas ali, e todos disseram: não, vá que você vai vencer, pode ir que a vitória é certa. Ou seja, só falando bom, e o ego foi crescendo e foi aumentando, e Josafá: não, mas não tem nenhum profeta de Deus. E aí Acabe diz: tem um aqui, mas ele me odeia, né? Só fala coisa ruim, E quando chamou então o profeta Micaías, no primeiro momento, né, creio que pela hora de Deus, não, vá que você vai vencer. E ele: olha, fale o que Deus está falando realmente. Eles: olha, não vá que você vai ser derrotado. E realmente foi derrotado. Porque muitas vezes é muito bom a gente ouvir o afago, e nem sempre esse afago corresponde à realidade. Há momentos que a gente precisa ser confrontado e digerir determinadas coisas que não são muito agradáveis. Se a gente está no erro. E aí, queridos, as pessoas que não têm uma vida de piedade, no momento que são confrontadas, elas se fecham. E pelo contrário, se você é confrontado, né, se você está sendo corrigido, diz a palavra, né, é Deus que está corrigindo. Porque todo pai corrige os filhos a quem ama. Não é verdade? Então, é um cuidado que a gente precisa ter em relação a isso. Qualquer deturpação da verdade, né, é uma mentira. E aí Judas, versículo 3 de Judas, vai nos dizer essa verdade aí. Amados, quando empregava toda a diligência em escrevermos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos eleitos. Né? Então nós temos esse encargo, né, de batalhar de uma vez por todas por essa fé, né, para defender a fé. Eu dizia que não necessariamente você precisa ser um apologeta, não. Aquele que tem esse chamado para isso, maravilha. Mas você precisa, pelo menos, conhecer os elementos essenciais para que você não seja cooptado, enganado por essas falácias, por essas narrativas, né, que estão aí sendo passadas. Então, um cuidado muito grande que a gente precisa ter enquanto igreja, isso, o chamamento de Deus é para que você examine a palavra, examine a verdade. Se você tem dúvida, procure. Eu não vou saber todas as coisas, o pastor Abraão também não sabe, mas alguém vai realmente esclarecer. A gente crê nisso, e buscar pessoas que realmente estejam na palavra. O pastor Renato pregava aqui no domingo passado sobre a questão do aconselhamento, importantíssimo, mas o aconselhamento tem que ser com base na palavra. Se você muitas vezes vai querer ser aconselhado por diversos outros fatores, aí, por outras coisas que não são a verdade de Deus, você pode estar se enganando, ouvindo a mentira, né? E afagando o seu ego, maravilha, mas muitas vezes você precisa ser confrontado com a palavra. Verdade? Continua o versículo 4 de Judas, né? Judas tem apenas um capítulo, vai dizer então assim: pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, né? Quantos, amados, eu citava aqui, eu falo isso com tristeza no coração, homens que a gente tinha como referência, e hoje, infelizmente, estão no caminho diverso, um caminho que não é o caminho da palavra, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então é o cuidado que nós como igreja precisamos ter. Então qual a solução? A solução é o maior apego à verdade. Só existe uma verdade, Jesus, essa é a verdade, né? Santifica-nos a verdade, a tua palavra é a verdade. É o único apego que nós precisamos ter para fugir, para realmente combater essas falácias que estão sendo trazidas por aí.
santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas o mundo sem o valor da verdade também é como nosso irmão Adoaldo já adiantou ali, é um mundo de cegos guiando cegos. Se você não tem o conhecimento da verdade, e você se coloca, se você arvora-se a ensinar algo que você não conhece efetivamente, você está sendo um cego guiando outro cego. Diz o texto da palavra, Jesus dizendo, ambos vão cair no buraco, na cova, né? Então, a base precisa existir, a base é a palavra, tá certo? Então, cuidado com isso. Então, quando a verdade do evangelho é negada, as pessoas vão procurar segurança em alguma coisa que vale satisfazer, né? E aí é um cuidado que nós precisamos ter. Os fariseus não queriam dar ouvido à pregação de Jesus. Eles achavam que eles estavam num nível superior. Eles não receberam Jesus como a verdade, o verbo de Deus, o verbo encarnado de Deus. Eles continuavam nos seus ritos cerimoniais, na lei cerimonial, e não quiseram se dobrar, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E por isso eles combatiam, né, a verdade de Deus em Cristo. Então permaneciam cegos, enganando outros cegos, né? Então, queridos, quando eu digo fazendo esse comparativo, que muita gente hoje não tem o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, e são técnicos, né? A gente diz e reafirma, a psicologia tem seu valor, tem, os terapeutas têm seu valor, os coaches têm seu valor, tem, né? Porém, não pode nada substituir a verdade de Deus, que está na sua palavra. Então, muito cuidado em relação a isso, para que a gente não possa, né, estar sendo enganados por esses cegos, que estão guiando muitos cegos por aí. Então, cuidado. Examinar as Escrituras é o chamamento de Deus aos nossos corações. Então, quando a verdade do Evangelho é negada, as pessoas vão procurar segurança em alguma outra coisa que não seja a verdade. E aí, esses fariseus, e muita gente hoje, os modernos fariseus, como diz o hino, né? Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Esses modernos fariseus se tornaram cegos porque o diabo lhes cegou o entendimento, né? 2 Coríntios 4:4, exatamente isso, o diabo, o Deus desse século, Deus com letra minúscula, né? O Deus desse século, o diabo, o mundo jaz do maligno, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Deus. Então, muitos desses modernos fariseus hoje, né? Exatamente por isso, porque não deixam que a luz do Evangelho venha lhe abrir a sua mente para conhecer e realmente viver a verdade. O texto está aí, 2 Coríntios 4, versículo 4. E ainda, o mundo sem o valor da verdade é o homem no centro, o antropocentrismo, né? A gente crê que a verdadeira vida é Cristo sendo o centro de nossas vidas, olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Mas quando o mundo sem o valor da verdade, o que acontece? O mundo é centrado no homem, o homem é quem dita as regras, né? O ser humano é essencialmente religioso. Eclesiastes, capítulo 3, que está aí, ele vai citar justamente isso, que Deus fez o homem, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, e também pôs a eternidade no coração do homem. Então, é baseado nesse versículo, que muita gente diz, todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, quando você preenche esse vazio com Deus, maravilha, mas quando você busca preencher esse vazio que existe dentro do homem, né, com outras coisas, você vai realmente estar sendo um cego que termina guiando outros cegos, né? Então, existe muita gente que é essencialmente religioso, mas a palavra diz, lembra do jovem rico? Né? O jovem rico é um exemplo para a gente sempre refletir sobre isso. Ele chegou para Jesus, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? E aí, ele se achava que ele estava completo. Não, os mandamentos eu já faço, já conheço, sair de cós e salteado, isso aí é fichinha para mim, né? Mas aí quando houve o confrontamento do coração dele, aquilo que realmente estava impedindo de que ele seguisse, ele se contristou e voltou para trás. Então, o que será que muitas vezes está nos impedindo, amados, de avançar, né? Tem algo que possa estar impedindo, então vamos refletir
vai para 1 Coríntios 11, 23, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem, esse é o chamamento. Né? Jesus falando da questão da amizade do mundo, ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, né? E Tiago, escrevendo, ele também vai nos dizer exatamente que ou você ama um e obedece, Jesus falando, ou obedece um e aborrece o outro, né? E Tiago também falando disso, ele fala justamente da questão de que muitas vezes quando nós queremos amar o mundo, o amor do Pai não está em nós, né? Então, a palavra do Senhor diz, olha, você é religioso? Mas você tem que amar o Senhor teu Deus em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. 1 João 2,15. Então, a amizade no sentido de que você vai priorizar as coisas do mundo em detrimento da verdade de Deus. Então, a amizade do mundo se torna inimizade contra Deus. Então, não é que você precisa sair do mundo. Tanto que Jesus disse, olha, não peço que tires do mundo, mas que os livre do mal, porque o mal não dá trégua. Essa palavra a gente precisa estar guardando sempre em nossas mentes. Constantemente nós estamos sendo combatidos, né? Então, por isso a necessidade de orarmos ao Senhor, oração dominical, oração que o Senhor nos ensinou, livra-nos do mal, porque o mal está constantemente nos assediando. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E por fim, terceiro ponto, lutando pelo baluarte da verdade. É uma partezinha menor que a gente vai conseguir concluir. O discernimento cada vez mais completo da doutrina da igreja, né, para que saibamos como proceder na casa de Deus, né? Então precisamos ter esse discernimento. Paulo nos compara então com a coluna e com esse baluarte, com esse fortaleza, com essa segurança para a verdade. Então, nesse sentido é que a gente precisa estar sendo estimulado a lutar por esse baluarte, para ser realmente essa defesa da verdade de Deus em todos os caminhos, onde quer que a gente encontre. Alisson, quer falar? Por favor, o microfone ali para Alisson, nosso querido Alisson. Tá certo? Então, esse discernimento é o que vai nos separar, é o que vai separar o joio do trigo, né? Discernimento da verdade de Deus através da sua palavra. Examinai as escrituras, é esse o chamamento. Diga, Alisson. Ligou? Som. Isso. Oi, som. Graça e paz. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Concernente ao o ensinamento do irmão, e no tópico que fala sobre a cegueira do mundo, existe uma doutrinação do mundo que está afetando a todos os cristãos. É uma doutrinação científica, é uma doutrinação demoníaca, que é o próprio Apocalipse, no capítulo 16, versículo 13, diz assim: então vi, e saíram da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, a sapos. Às vezes, nesse tema que eu vou falar para os irmãos, tem um ceticismo e até um certo tom de brincadeira. Mas é uma doutrina que está entrando na cabeça dos jovens e de muitos senhores e senhoras que não têm o temor de Deus. Muitos, eu digo milhões, que é justamente a chamada vida extraterrestre. São chamados ETs, OVNIs. E é uma doutrina que está sendo propagada e dita por cientistas, NASA, institutos de pesquisa, ufólogos, e todos eles estão todos os dias em todas as redes sociais falando sobre essa questão de vida extraterrestre, que nós sabemos muito bem que são de outro plano, mas são de outra dimensão, mas nós sabemos qual é a dimensão.
Todos vocês olham e observam esses extraterrestres, como é a face deles, igual a de uma rã. Falam em reptilianos, todo tipo de demônios. E isso está entrando na cabeça de muitos cristãos e cada vez mais diminuindo o amor e a fé desses cristãos, porque não estão basados na Bíblia. Falta de apego à verdade, né? É o que a gente tem batido aqui. E esse tema que você citou, dentre outros temas também, estão cooptando muitos cristãos que não têm base, não têm firmeza, por conta de estar sendo, né, levados, né, por qualquer vento de doutrina que chega por aí, qualquer pessoa que se levanta como autoridade, como influenciador. Infelizmente, isso tem sido uma realidade também, Alisson. Deu problemazinho aí? Pronto, então, nessa luta pelo baluarte da verdade, esses pontos que a gente sempre bate aí, a questão da necessidade da ortodoxia, que é a doutrina correta, né? A ortopraxia, que é a prática correta, e a ortopatia, que são as afeições corretas, né? Isso é o tema que a gente está batendo. Precisamos estar realmente buscando isso. Ortodoxia é a palavra, né? Doutrina correta. A prática correta também, e o amor, né? Ser as afeições corretas. A gente precisa estar lutando e batalhando por isso. Isso é o baluarte da verdade. Esse é ser o baluarte da verdade. Mas nessa luta pelo baluarte da verdade, entender que a igreja pertence a Deus. Ele é o dono. Ontem nós pregávamos aqui sobre isso em Romanos 11:36, porque dele, a Deus pertence todas as coisas. A igreja pertence a Deus. Não pertence a quem quer que seja. Infelizmente, eu não sei se os irmãos ouvem aqui isso, mas eu ouvia muito, né? Infelizmente, dentro da nossa própria denominação. A igreja de fulano de tal, a igreja de fulano, a igreja de Beltrano. Porque muitas vezes as pessoas questionam isso. Será que alguém está se sobressaindo na igreja a ponto de dizer, a igreja presbiteriana tal, a igreja de fulano? É um cuidado que a gente precisa avaliar, né? Será que realmente essa pessoa está sendo o dono da igreja? Porque o dono da igreja só tem um, Cristo, né? Então, os cristãos não são donos da igreja. Não são donos da igreja. Né? Se for apenas como referência, a igreja do pastor Abraão, maravilha, que ele congrega aqui, é uma bênção, é um servo do Senhor e tal. Mas às vezes, infelizmente, tem a questão de que existiam verdadeiros caciques, né? Aqueles que ditavam o rumo da igreja e muitas vezes em contraponto com a palavra de Deus, né? Infelizmente existe essa distorção. Nós somos apenas mordomos, amados, né? Temos apenas essa responsabilidade de mordomia, de administrar aquilo que Deus nos deu de acordo com a sua palavra, tão somente. Não podemos arredar isso nem para a direita e nem para a esquerda. Não temos essa liberdade, né? Essa autonomia de fazer isso. 1 Coríntios 4:2, ora, além disso que se requer dos dispenseiros dos mordomos, é que cada um deles sejam encontrados fiéis, né? Nós somos mordomos, administradores, cuidadores, né, daquilo que Deus nos deu, então precisamos sermos fiéis. Fiéis a quem? A Deus. Através de quê? Da sua palavra. Isso que nós temos, queridos, não podemos arredar disso em hipótese alguma. Precisamos lutar por esse baluarte, para ser esse baluarte da verdade. Nós não temos o direito de adaptar a palavra, negociar a verdade, dar um jeitinho, né? O brasileiro tem aquele costume, o jeitinho brasileiro, mas em relação a isso não pode haver jeitinho. A palavra é o que é, a palavra de Deus ela é inegociável, né? Ainda que seja dura, ela precisa ser dita, e aí é o contraponto, mais uma vez, aos coaches, né? Ao baluarte da terapia, está tudo muito bem, 100% beleza, tal, não tem confronto. E muitas vezes é necessário confrontar, né? Que você está chegando atrasado na igreja, olha, né? Que você está realmente, né? Não está lendo a palavra, que você não está orando, que você não está comparecendo aos trabalhos do Senhor. É um compromisso, a gente faz a profissão de fé aqui e você assume um bocado de verdade, né? Muitas vezes você não está sendo fiel no seu dízimo, entendeu? São essas coisas que você precisa analisar.
diante de Deus, do seu compromisso com Deus, né? Realmente, se você está sendo essa defesa, esse baluarte da verdade em todos os aspectos, né? Não apenas em alguns. E aí, o apóstolo Paulo ele escreve assim que nós não estamos como outros, mercadejando a palavra. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Deus é o dono da igreja, né? A igreja pertence somente a Ele, ao Senhor. O Deus vivo guia a sua igreja por meio da sua palavra viva. Hebreus 4:12 vai dizer o quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e o espírito. A palavra, queridos, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, porque o coração é mais enganoso que todas as coisas, terrivelmente corrupto, mas o Senhor sonda os nossos corações. Então, é através da palavra que a gente vai perceber se realmente estamos vivendo de conformidade com a vontade de Deus ou não, né? Infelizmente tem muita gente aí baseando sua crença, sua fé, igrejas alicerçadas em revelações, em visões, cadê a palavra, né? Cuidado com relação a essas coisas. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Paulo, quando nos faz essa comparação, ele certamente estava pensando naquelas construções da era greco-romana, que ainda hoje a gente tem, né, herança disso, em que as grandes construções tinham aquela coluna principal, em que se dizia, o dono daquele empreendimento, os prédios, Manuel como construtor, às vezes ainda se colocava aqui, não, dono do empreendimento tal, prédio tal, ou às vezes o objetivo daquele prédio, né, vinha em frase. E da cultura greco-romana, ele usa essa metáfora com o objetivo de mostrar que a coluna principal tem que ser a verdade tem que estar no ponto mais alto da construção da casa, para que todos vejam, né? Então, assim, a função prioritária da igreja é a proclamação e a sustentação da verdade. Sem a verdade, não há a igreja de Cristo. E a verdade é uma só. Então não há privatização, não há pluralização. A verdade é uma só, é Cristo. E não há outras interpretações. Há pessoas aí, por exemplo, na internet falando sobre Cristo é a chave hermenêutica. Talvez alguém já ouviu falar, alguém dizendo na internet aí, um teólogo, né? Ele sim é a chave hermenêutica, mas então, quando não é ele que está falando diretamente, não é bíblico? Não pode ser assim. Isaías, Jeremias, João, Paulo, Pedro, João, falaram a palavra de Deus inspirada, autoritativa o suficiente. Não é só Jesus exclusivamente. Verdade? E na verdade toda a palavra ela se encaixa, não tem separação. Todos os profetas, homens de Deus, apóstolos que falaram da parte de Deus, de forma autoritativa, de forma realmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e não há contradições. Então a gente não pode pegar só uma porção que me agrada da palavra de Deus. Isso aqui é bom, e a parte que confronta, não é verdade? Então não pode ser assim. E nós como igreja, temos que colocar essa verdade no ponto mais alto, para que as pessoas vejam, né? Para que as pessoas realmente sejam cientes, né? Ele define esse papel da igreja, o meu papel, o seu papel como coluna e como baluarte, defesa, fortaleza dessa verdade. Então é isso. A igreja é ilustrada por Paulo como essa coluna que eleva a verdade no local mais alto, também o baluarte que a mantinha protegida, né, naquela posição de destaque. Que responsabilidade, meus irmãos, que nós temos, né? Pesa sobre nossos ombros essa grande responsabilidade. Não podemos abrir mão dela, jamais. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Né? Seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é o cabeça, Cristo. A função prioritária da igreja é a proclamação e a sustentação. Proclamar e sustentar, né? A verdade de Deus através da sua palavra. A conclusão,
Uma geração má e adúltera, essa é a sociedade pós-moderna. Marcos capítulo 8, versículo 38. Essa é uma geração má e corrupta no qual a gente está inserido. Essa sociedade, que se diz sociedade do conhecimento, se diz sociedade pós-moderna, e nós precisamos estar prontos para rebater, esses ensinamentos que não fazem parte da vontade de Deus. Porque qualquer um que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, esse é o compromisso que nós temos, esse é o desafio, de não nos envergonharmos da palavra, mas ainda que tenha um preço a ser pago, precisamos pagar esse preço. Ainda que sejamos criticados, sejamos muitas vezes até ridicularizados em algumas situações, sim, mas precisamos pagar o preço, não nos envergonharmos, mas colocarmos essa verdade de Deus no ponto mais alto. Foi para isso que fomos chamados. A missão da Igreja de Cristo é manter a verdade da palavra de Deus em um local bem alto, para que todos a vejam. Não podemos abrir mão disso. Que Deus nos abençoe, nos ajude de fato a sermos esse baluarte. A palavra desafio no início dizia, porque nós somos desafiados a isso e somos o tempo todo chamados a viver de qualquer forma. O desafio é porque a sociedade caminha por um lado e nós estamos caminhando por outro. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, esse lado que a gente está caminhando é olhando para Cristo, precisa ser. E precisamos combater essas coisas que muitas vezes vêm, ao invés de a gente influenciar, infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de temor, por falta de vida de piedade, a gente está sendo influenciado. Os nossos jovens, adolescentes estão sendo influenciados, porque a escola hoje doutrina mais do que ensina. Porque na rodazinha de amigos, da juventude ali, não se fala nada que venha, nada, digo assim, de forma bem exagerada, mas praticamente só se fala coisas que não edificam. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas são lícitas, jovens, adolescentes, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Dominar, o que é dominar? Se deixar levar, se deixar cooptar, ou ficar com vergonha. Desde que a gente leu, aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu também me envergonharei dele. E todos vamos comparecer, queridos, diante do tribunal de Cristo. Todos vamos comparecer. E a gente comentou na semana passada, que muitos naquele dia vão dizer, mas Senhor, mas em teu nome eu não fiz isso, mas Senhor, em teu nome eu não fiz aquilo. E o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. O Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver de forma que realmente venha engrandecer o seu nome, que venha engrandecer a verdade, que sejamos essa coluna firme e esse baluarte da verdade. Amém? Alguma colocação, alguma pergunta mais? Se não, a gente vai estar finalizando por aqui a nossa lição. Pedir ao nosso presbítero César Muniz que possa estar aqui orando ao Senhor. Você é bom no microfone por conta da transmissão. E assim vamos estar encerrando a nossa lição nessa manhã. Curva a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Tem aqui o microfone, César. Oremos. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo que tivemos aqui para aprender mais de Ti, Senhor. Muito obrigado. Também te agradeço, Senhor, pelas Suas misericórdias que se renovaram mais uma vez a nosso favor nesta manhã. Pedimos, Senhor, que nós possamos entender a Tua palavra e vivermos de acordo com ela. Ajuda-nos, e possamos hoje, Senhor, sair um pouco mais parecidos contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.